Você já ouviu falar na Pax Romana? Um dos períodos mais fascinantes, duradouros e, ao mesmo tempo, estrategicamente calculados da história da humanidade. Literalmente, Pax Romana significa paz romana. Mas essa paz não foi apenas a ausência de guerra. Ela foi uma política de Estado. Foi uma era de prosperidade, crescimento e estabilidade no vasto Império Romano, que se estendeu por mais de 200 anos. E no centro dessa transformação está um único homem, Caio Otávio, conhecido para a história como Augusto, o primeiro imperador de Roma. Hoje, vamos explorar não apenas como Augusto chegou ao poder, mas como ele usou diplomacia, força e propaganda para criar a Pax Romana. Vamos falar sobre as reformas, a manipulação política, o legado cultural e os bastidores dessa paz construída sobre os escombros da República Romana. Para entender a Pax Romana, precisamos entender o que veio antes, o colapso da República Romana. Roma foi, por séculos, uma república governada por senadores, cônsules e assembleias populares. Mas esse sistema entrou em crise. A expansão territorial trouxe riquezas, mas também desigualdade e conflitos internos. As guerras civis se tornaram frequentes, como a entre Mário e Sila, e mais tarde, entre Júlio César e Pompeu. Júlio César vence e se torna ditador vitalício. Mas essa concentração de poder gera medo nos senadores, que o assassinam em 44 a.C. Com a morte de César, o caos se instala. E é nesse cenário que Otávio, seu sobrinho neto e herdeiro adotivo, entra em cena. Otávio tinha apenas 18 anos quando recebeu a notícia de que era o herdeiro político de César. Apesar de jovem e sem experiência militar, rapidamente mostrou inteligência estratégica. Formou um triunvirato com Marco Antônio e Lépido para vingar a morte de César, perseguindo os assassinos Bruto e Cássio. Após vencerem Filipos, o trio se divide, mas as tensões entre Otávio e Marco Antônio crescem. Marco Antônio se envolve com Cleópatra, rainha do Egito, e isso é usado por Otávio como propaganda. Ele pinta Marco Antônio como traidor de Roma. Em 31 a.C., na Batalha de Ácio, Otávio derrota Marco Antônio e Cleópatra. É o fim da resistência ao seu poder absoluto. Pouco tempo depois, Otávio entra em Roma como o restaurador da ordem e defensor da tradição. Otávio sabia que o título de rei era maldito em Roma. Em vez de tomar o poder abertamente, ele agiu com inteligência política. Em 27 a.C., entrega seus poderes ao Senado, mas o Senado, grato e intimidado, os devolve, concedendo-lhe o título de Augusto. Esse título tem uma carga religiosa e simbólica. Significa o venerado pelos deuses. Ele também é chamado de príncipes, o primeiro cidadão, um disfarce de modéstia para esconder o controle absoluto. Augusto preserva as instituições republicanas em aparência, mas concentra todo o poder político, militar,
religioso e moral. Assim nasce o Império Romano, sob a liderança de Augusto, e com ele, o início da Pax Romana. Para manter a paz, Augusto sabia que precisava reformar o Estado. Reorganizou o exército, estabelecendo um serviço fixo de 20 anos e recompensando os veteranos com terras. Criou a Guarda Pretoriana, uma força de elite responsável pela sua segurança pessoal. Estabeleceu uma administração profissional nas províncias, reduzindo abusos e aumentando a arrecadação de impostos. Lançou grandes obras públicas, estradas, aquedutos, templos e mercados, modernizando Roma e suas cidades-províncias. Reformou o sistema de correios, criou um censo regular e organizou o controle dos grãos para evitar fome e revoltas. Augusto também entendeu o poder das ideias. Investiu pesado em propaganda. Moedas com sua imagem circulavam em todo o império, criando uma presença constante de sua autoridade. Poetas e historiadores eram patrocinados para exaltá-lo, como Virgílio com a Eneida, que ligava Augusto a Enéas, herói troiano. A moralidade pública era outro foco. Leis foram criadas para promover o casamento, penalizar o adultério e aumentar a natalidade. Augusto se apresentava como um modelo de virtude, simples, fiel, servidor do povo, restaurador dos costumes antigos. Essa imagem servia para reforçar a legitimidade do novo regime e dar estabilidade ao seu governo. Com essas medidas, Augusto cria um ambiente de estabilidade que vai durar por décadas, e continuar com seus sucessores. As fronteiras do império estavam seguras, a economia crescia, o comércio se expandia, e a cultura florescia. Pessoas de diversas regiões, da Britânia ao Egito, viviam sob leis comuns, usavam moedas romanas e viam no imperador uma figura de ordem. É importante lembrar, não era uma paz total. Rebeliões e conflitos ainda ocorriam, mas eram controlados com rapidez e firmeza. A Pax Romana foi, na verdade, uma paz imposta. Uma paz baseada na força, na eficiência e na vigilância constante. Augusto morreu no ano 14 depois de Cristo, após mais de 40 anos no poder. Foi sucedido por Tibério, e o império seguiu relativamente estável por quase 2 séculos. A Pax Romana deixou um legado profundo: o conceito de um Estado central forte, a infraestrutura de um império conectado e a ideia do imperador como figura simbólica. Mesmo séculos depois, os líderes europeus tentariam emular Augusto, Carlos Magno, Napoleão, e até mesmo governos modernos usam a mesma lógica de ordem e progresso. A história de Augusto e a Pax Romana é um exemplo poderoso de como a paz pode ser construída, não apenas com boas intenções, mas com planejamento, controle e narrativa. É também um lembrete de que períodos de estabilidade muitas vezes escondem tensões, sacrifícios e decisões difíceis nos bastidores. Augusto não apenas trouxe paz a Roma, ele a redesenhou, política e culturalmente. E até hoje,
Seu legado ecoa sempre que pensamos em grandes líderes, em centralização de poder ou na busca por uma estabilidade duradoura. Vamos falar sobre um dos maiores marcos legais da história da humanidade, o Código Civil de 1804, também conhecido como Código Napoleônico. Este código não apenas transformou a França, mas também influenciou sistemas jurídicos ao redor do mundo, deixando um legado duradouro. E, claro, sua criação está intimamente ligada a uma figura histórica imponente, Napoleão Bonaparte. Mas como Napoleão, o general brilhante e imperador ambicioso, se tornou o arquétipo de uma revolução jurídica. Vamos entender esse processo desde o começo. Após a Revolução Francesa de 1789, a França estava em um caos jurídico. As antigas leis, que datavam do regime monárquico, foram dissolvidas, mas um novo sistema de leis ainda não havia sido estabelecido. A sociedade francesa estava dividida, e a necessidade de um sistema jurídico unificado, que garantisse a ordem e a justiça, nunca foi tão urgente. Napoleão Bonaparte, que subiu ao poder como general durante as guerras revolucionárias, tornou-se o líder supremo da França em 1799, após um golpe de Estado. Com o título de primeiro cônsul, ele não apenas estabilizou a política interna da França, mas também tinha a ambição de estabelecer um império que fosse governado por uma legislação moderna e coerente. Em 1804, ele se autoproclamou imperador dos franceses e, como parte de seu projeto de modernização do país, iniciou o processo de codificação das leis francesas. Mas por que Napoleão decidiu criar um novo código? A resposta está na necessidade de estabelecer uma lei única e clara que unificasse o sistema jurídico da França. Antes do Código Civil, as leis variavam de região para região, e o sistema judicial era confuso e fragmentado. Isso criava insegurança jurídica e dificultava a administração da justiça. Além disso, o Código Civil foi uma forma de consolidar os ideais da Revolução Francesa: igualdade perante a lei, liberdade e propriedade. Napoleão sabia que a criação de um código de leis não apenas ajudaria a estabilizar a França, mas também serviria para solidificar sua autoridade. Ele reuniu uma comissão de juristas e codificadores para trabalhar nesse projeto monumental, sendo um dos principais responsáveis pela supervisão e aprovação do conteúdo. Os juristas trabalhavam sobre uma base de ideias que estavam presentes na Revolução Francesa, mas o código precisava ser prático e aplicável ao contexto da época. O resultado desse esforço foi o Código Civil de 1804, que foi promulgado em 21 de março de 1804. Ele se tornou a espinha dorsal do sistema jurídico francês e serviu de modelo para muitos outros países. O Código Civil francês foi inovador por vários motivos. Ele aboliu as leis feudais que ainda existiam, garantindo direitos iguais para todos os cidadãos, independentemente da classe social. Entre os princípios fundamentais do Código estavam a liberdade individual,
a proteção da propriedade privada e a igualdade perante a lei. O Código também formalizou o direito de testamento, a organização do casamento e a herança, colocando em vigor normas claras para a vida familiar e civil. Para Napoleão, o Código Civil era a forma ideal de consolidar seu poder. Ao criar uma legislação que simbolizava a ordem e a justiça, ele se apresentava como o grande restaurador da estabilidade. O Código refletia, em muitos aspectos, a filosofia iluminista da Revolução Francesa. Ele assegurava que as leis não fossem mais uma questão de privilégio, mas de direitos universais. A organização do Código Civil era simples e direta. Dividido em 3 livros, ele tratava de pessoas, bens e diferentes formas de contratos. Isso trouxe clareza e consistência para um sistema jurídico que antes era desorganizado e, muitas vezes, arbitrário. Uma das características marcantes do Código Civil de 1804 foi sua abordagem pragmática. Ele não se detinha em questões filosóficas abstratas, mas se concentrava em regras claras e objetivas que poderiam ser aplicadas facilmente no dia a dia. Isso o tornou um código altamente funcional, capaz de ser adaptado a diferentes situações sem perder a rigidez necessária para garantir a justiça. A influência do Código Civil não se limitou à França. Ele se espalhou rapidamente por outros países europeus e além, sendo adotado ou adaptado em várias nações, incluindo Itália, Espanha, Portugal e países da América Latina. Até hoje, muitas dessas nações possuem sistemas jurídicos que se baseiam em princípios estabelecidos pelo Código Civil francês. No entanto, o Código Civil não foi isento de críticas. Alguns argumentam que ele refletia uma visão conservadora sobre os direitos das mulheres e a hierarquia familiar. Em muitos aspectos, ele dava ao marido um controle absoluto sobre a esposa, incluindo decisões relacionadas à propriedade e ao casamento. Esse aspecto seria posteriormente modificado por reformas. Além disso, o Código Civil de Napoleão não abria espaço para a democracia no sentido moderno. A autoridade do imperador e a centralização do poder no governo de Napoleão continuaram a ser aspectos centrais da política francesa. Mas, sem dúvida, o Código Civil de 1804 é um marco na história do direito, um reflexo do momento em que Napoleão consolidou sua imagem como um líder reformador e, ao mesmo tempo, como um monarca absoluto. Napoleão usou o Código Civil para criar uma estrutura legal que servisse ao seu império, mas também moldasse a sociedade francesa de acordo com os ideais revolucionários. E, por mais que ele tenha sido um autocrata, suas reformas legais proporcionaram ao povo francês algo que ainda perdura: a ideia de um sistema jurídico baseado na igualdade e na ordem. Napoleão morreu em 1821, mas o Código Civil continuou a ser a espinha dorsal do sistema jurídico francês. Mesmo com sua queda e a perda do Império, o Código Napoleônico deixou uma marca profunda e irreversível no direito europeu e no direito mundial.
O Código Civil de 1804 não é apenas uma coleção de leis, ele representa a transformação de uma nação, a construção de um império e, de certo modo, a continuidade de um legado jurídico até os dias de hoje. Por mais que a figura de Napoleão seja muitas vezes vista como controversa, não podemos ignorar a importância de sua contribuição para a história legal. Hoje, ao estudarmos o Código Civil de 1804, vemos como ele representou uma transição entre a monarquia absolutista e as aspirações modernas por um Estado de direito. Portanto, o Código Napoleônico não foi apenas um produto de seu tempo. Ele foi a base de muitos sistemas jurídicos que governam bilhões de pessoas ao redor do mundo. Justiniano reinou de 527 a 565 d.C. e foi o último grande imperador romano do Oriente. Seu reinado marcou uma tentativa ambiciosa de restaurar a antiga glória de Roma, não apenas militarmente, mas também através da lei. Na época de Justiniano, o Império Romano já estava dividido entre Ocidente e Oriente, sendo o Império Bizantino a continuação do Império Romano do Oriente. O Ocidente havia caído sob o domínio dos povos germânicos no século V, e o caos jurídico era evidente. Séculos de leis acumuladas, contradições e interpretações confusas dificultavam a aplicação da justiça. Justiniano entendeu que, para governar com eficácia, ele precisava de um sistema legal claro, coeso e centralizado. E foi assim que nasceu o projeto de codificação das leis romanas. A missão era monumental: reunir, revisar, corrigir e consolidar quase 1000 anos de leis, decretos, jurisprudências e comentários jurídicos acumulados desde a fundação de Roma. Para isso, Justiniano nomeou um brilhante jurista chamado Triboniano, que lideraria um grupo de estudiosos encarregado de revisar todo o legado jurídico romano. O resultado desse trabalho foi a criação do famoso Corpus Juris Civilis ou Corpo de Direito Civil, uma das maiores realizações legais da história da humanidade. O Corpus Juris Civilis não era um único livro, mas sim um conjunto de 4 obras principais: o Código, o Digesto, as Institutas e as Novelas. Vamos entender cada uma dessas partes e sua importância. O Código de Justiniano foi a primeira parte a ser publicada. Em 529 d.C., ele reunia as constituições imperiais, leis decretadas por imperadores romanos anteriores, organizadas e atualizadas. Justiniano queria eliminar redundâncias e conflitos entre leis antigas. Muitas leis haviam sido criadas em contextos específicos e já não faziam sentido. O código selecionava as mais relevantes e coerentes. A segunda parte do corpus foi o Digesto ou Pandetas, concluído em 533. Ele era uma vasta compilação de textos dos antigos juristas romanos. O Digesto reunia opiniões, comentários e análises de mais de 2000 livros jurídicos escritos ao longo dos séculos.
Esse material foi selecionado, editado e estruturado em 50 volumes. Triboniano e sua equipe revisaram as obras de juristas como Ulpiano, Paulo e Gaio, adaptando o conteúdo ao contexto do século VI e eliminando contradições. A terceira parte, também publicada em 533, foi o Institutas ***, um manual jurídico voltado para estudantes de direito. Ele apresentava os princípios fundamentais do direito romano de forma didática. Essa obra foi essencial para a formação de novos juristas e representava uma introdução ao estudo do digesto e do código. Por fim, temos as ***Novellae Constitutiones ***, ou simplesmente novelas, que eram novas leis criadas por Justiniano após a publicação do Código. Como o Código foi concluído em 529 e novas leis continuavam sendo promulgadas, as novelas foram organizadas separadamente e mantidas como complemento ao corpus. Com o Corpus Juris Civilis, Justiniano não apenas organizou as leis, mas também reforçou sua autoridade imperial. Ele era o legislador supremo, o herdeiro da tradição romana e o representante da justiça divina na terra. Essa codificação fortaleceu a centralização do poder e reforçou a imagem de Justiniano como imperador sábio, guiado por Deus, responsável pela ordem e pela justiça. Mas o impacto da obra de Justiniano não se limitou ao seu tempo. Durante a Idade Média, especialmente no século XI, o Corpus Juris Civilis foi redescoberto na Europa Ocidental, começando pela Universidade de Bolonha, na Itália. Esse redescobrimento deu origem ao chamado direito romano canônico que passou a influenciar profundamente os sistemas jurídicos de diversos países europeus. O modelo de direito codificado, sistemático, racional e escrito, inspirado no Corpus Juris Civilis, passou a ser base para os chamados sistemas de direito civil em países como França, Alemanha, Itália, Portugal e também o Brasil. O próprio Código Civil Napoleônico, promulgado em 1804, foi fortemente influenciado pela tradição romana reorganizada por Justiniano. Hoje, mesmo séculos depois da queda do Império Bizantino, a organização jurídica idealizada por Justiniano vive em universidades, tribunais e códigos legais modernos. O Corpus Juris Civilis é considerado o alicerce do direito civil moderno. Ele representa uma ponte entre o mundo antigo e a modernidade jurídica. É importante lembrar que, além de sua importância jurídica, o projeto de Justiniano também teve uma dimensão ideológica e política. Ao reorganizar as leis, Justiniano queria afirmar que o império ainda era romano em essência, mesmo que a capital agora fosse Constantinopla e o latim estivesse cedendo espaço ao grego. Era uma forma de conservar a identidade e a tradição do império, além de consolidar o cristianismo como base moral do ordenamento jurídico. Muitas das leis reforçavam valores cristãos, como a indissolubilidade do casamento e a condenação de heresias.
Justiniano via a lei como reflexo da ordem divina. Por isso, legislar era, para ele, um dever sagrado. Essa visão também aparece na arte e na arquitetura do seu reinado, como na famosa Basílica de Santa Sofia, que unia poder espiritual e imperial em uma única obra-prima. O reinado de Justiniano não foi apenas marcado por guerras e conquistas, mas por uma profunda transformação intelectual e jurídica. É por isso que, mesmo enfrentando pragas, guerras e rebeliões internas, Justiniano deixou um legado duradouro, um império mais organizado, uma lei mais clara e uma visão de mundo estruturada pela ordem e pela fé. Seu projeto de reorganização das leis romanas é um dos maiores exemplos de como o direito pode ser usado para unificar, governar e perpetuar uma civilização. Mesmo após sua morte, o nome de Justiniano permaneceu associado à justiça e à sabedoria legal. E ainda hoje, quando falamos em codificação do direito, é impossível não lembrar da ambição, do rigor e da genialidade por trás do Corpus Juris Civilis. Se você é estudante de direito, ou simplesmente ama a história, saiba que o legado de Justiniano está mais presente no seu cotidiano do que parece. Hoje vamos explorar um dos legados mais duradouros de Júlio César, um dos nomes mais emblemáticos da história romana, a reforma do calendário. Quando pensamos em César, geralmente lembramos do general brilhante, do político ambicioso ou do ditador assassinado nas idas de março. Mas poucos se dão conta de que até mesmo a maneira como medimos o tempo foi influenciada por ele. Antes da reforma de César, o calendário romano era um verdadeiro caos. Ele era baseado em ciclos lunares e tinha apenas 355 dias no ano. Para ajustar as estações, os romanos adicionavam um mês extra a cada 2 anos, chamado de mês intercalar. O problema é que esse sistema era altamente manipulável. Como o pontífice máximo, o sacerdote responsável pelo calendário, decidia quando adicionar o mês extra, políticos usavam isso a seu favor para estender ou encurtar mandatos, campanhas e festividades. Isso gerava instabilidade, confusão e desorganização. Durante o século I a.C., o calendário estava tão desajustado que as estações já não coincidiam com os meses correspondentes. A primavera, que deveria começar em março, já estava se iniciando em meados de janeiro. Quando César se tornou ditador, ele percebeu que um império tão vasto e complexo não podia funcionar com um sistema tão bagunçado. Inspirado pelo modelo egípcio, que usava um calendário solar de 365 dias, César convocou um dos maiores astrônomos da época, Sosígenes de Alexandria. Sosígenes era um astrônomo helenístico que dominava o conhecimento dos ciclos solares. Ele propôs um calendário baseado no ano solar, com 365 dias divididos em 12 meses fixos. Para compensar o fato de que o ano solar tem, na verdade, cerca de 365,25 dias,
Sosígenes sugeriu adicionar um dia extra a cada 4 anos, nascendo assim o ano bissexto. Esse novo calendário não apenas corrigia os erros acumulados, mas também tornava a contagem do tempo mais previsível e alinhada com o movimento do Sol. A reforma entrou em vigor em 45 a.C., no que ficou conhecido como o asterisco ano da confusão asterisco. Para alinhar o novo calendário com as estações, César ordenou que aquele ano tivesse 445 dias. Sim, 445 dias. Depois desse ajuste, o novo calendário passou a ter os meses tal como os conhecemos hoje: janeiro com 31 dias, fevereiro com 28, março com 31 e assim por diante. O novo calendário foi um marco na história da humanidade. Era mais simples, mais preciso e mais adequado a um império que dependia de datas fixas para plantios, colheitas, cobranças de impostos e organização política. Mas o impacto da reforma de César vai além da eficiência administrativa. O calendário juliano, como ficou conhecido, foi usado por mais de 1.600 anos no mundo ocidental. Foi apenas em 1582 que ele foi substituído pelo calendário gregoriano, reformado pelo Papa Gregório XIII, para corrigir uma pequena diferença acumulada de 11 minutos por ano. Ainda assim, a estrutura básica do calendário moderno é herança direta da reforma de César. Até os nomes dos meses carregam traços da política e da cultura romana. Julho, por exemplo, era originalmente chamado de Quintilis, o quinto mês do ano no calendário antigo. Foi rebatizado em homenagem a Júlio César após sua morte. Agosto, por sua vez, era o antigo Sextilis e foi rebatizado em homenagem ao imperador Augusto. Para não ficar atrás de César, o mês de Augusto também ganhou 31 dias. Essa alteração gerou um pequeno reordenamento no número de dias dos meses seguintes, o que explica por que setembro, outubro, novembro e dezembro, cujos nomes derivam de 7, 8, 9 e 10, acabaram deslocados para o final do calendário. O calendário reformado por César também influenciou profundamente a maneira como os romanos pensavam o tempo. Antes, o tempo era visto como algo cíclico, repetitivo, guiado pela lua. Com o novo calendário solar, o tempo passou a ser contado de forma linear, progressiva, ligada ao ciclo do Sol e à ordem natural. Isso teve implicações filosóficas e religiosas. O tempo passou a ser percebido como uma linha contínua, uma sucessão de eventos com começo, meio e fim, ideia que mais tarde seria reforçada pelo cristianismo. Não à toa, o nascimento de Cristo foi posteriormente fixado dentro desse novo calendário, reforçando sua legitimidade e utilidade para o mundo cristão. É impressionante pensar que uma reforma feita há mais de 2000 anos ainda influencia diretamente nossa vida cotidiana. Quando marcamos uma reunião, comemoramos um aniversário, agendamos uma viagem ou simplesmente olhamos o calendário no celular,
Estamos seguindo uma lógica estabelecida por Júlio César. César, com sua visão administrativa e política, foi além do campo de batalha e entrou no campo da eternidade. Sua reforma não só reorganizou o tempo do império, como também moldou o tempo da civilização ocidental. Muitas culturas ao redor do mundo adaptaram-se ao modelo juliano ou suas variações, porque ele funcionava bem, era simples, eficiente e fácil de aplicar. Mesmo o calendário gregoriano, que usamos hoje, é apenas uma pequena correção do sistema criado por César. Isso mostra como uma decisão administrativa tomada no século I a.C. foi capaz de atravessar séculos, impérios, religiões e culturas. Se César queria ser lembrado como um grande homem, ele conseguiu. E não apenas pela conquista da Gália ou pela travessia do Rubicão, mas pela conquista mais simbólica de todas, o tempo. Sua reforma é um dos raros exemplos de uma medida política que transcende gerações, impérios e línguas. Ela mostra que o poder não está apenas na espada, mas na capacidade de organizar o mundo, de dar sentido ao cotidiano das pessoas. O calendário é invisível, mas regula tudo. E quem controla o calendário, de certa forma, controla a realidade. Hoje, a memória de César está gravada não apenas em livros, moedas ou estátuas, mas no simples ato de folhear uma agenda ou contar os dias do mês. Poucos personagens da história conseguiram deixar uma marca tão concreta no cotidiano da humanidade. Júlio César, ao reformar o calendário, unificou o tempo, organizou o império e lançou as bases para o futuro do Ocidente. É por isso que sua reforma do calendário merece ser lembrada como uma das maiores realizações administrativas da antiguidade. E que ela sirva de exemplo de como até mesmo os atos mais técnicos podem ter consequências profundas e duradouras. Hoje vamos conhecer a história de um dos governantes mais transformadores da Rússia, Pedro, o Grande. Pedro I, também conhecido como Pedro, o Grande, governou a Rússia entre o final do século XVII e o início do século XVIII. Durante seu reinado, ele levou a Rússia de um estado feudal isolado a uma potência europeia moderna. E um dos pilares dessa transformação foi a criação da Marinha Russa. Mas por que a Marinha era tão importante para Pedro? Naquela época, a Rússia praticamente não tinha acesso ao mar. A costa do Mar Báltico era controlada pela Suécia, o Mar Negro era dominado pelo Império Otomano, e o acesso ao mar era restrito e estratégico. Pedro sabia que, sem uma frota naval poderosa, a Rússia jamais seria respeitada como uma potência europeia. Foi assim que começou sua obsessão por construir uma marinha moderna, praticamente do zero. Em 1697, Pedro iniciou sua famosa Grande Embaixada, uma viagem pela Europa Ocidental para aprender sobre ciência, tecnologia, indústria e, claro, construção naval. Disfarçado como um cidadão comum, Pedro trabalhou em estaleiros na Holanda e na Inglaterra,
aprendendo diretamente com os melhores construtores de navios do mundo. Ele não apenas observava, colocava as mãos na massa, martelava, serrava e estudava cada parte da construção de embarcações. Ao voltar à Rússia, trouxe consigo não apenas ideias, mas também especialistas europeus, ferramentas e planos para dar início à criação da Marinha Russa. O primeiro grande teste veio com a campanha de Azov, contra os otomanos. A Rússia precisava conquistar o porto de Azov, no Mar Negro, e para isso, uma frota era indispensável. Pedro ordenou a construção de dezenas de navios em tempo recorde. Em 1696, a Marinha Russa recém-criada teve seu batismo de fogo e conseguiu capturar a fortaleza de Azov. Esse foi o marco oficial da fundação da Marinha Russa. Pedro, entusiasmado com a vitória, declarou: "Um governante que não possui uma marinha não pode ser considerado verdadeiramente poderoso." Mas a jornada estava apenas começando. Pedro percebeu que não bastava ter navios, era preciso formar marinheiros, capitães, engenheiros e estrategistas. Ele criou escolas navais, enviou jovens russos para estudar no exterior e estabeleceu estaleiros navais modernos em cidades estratégicas. Entre elas, destaca-se São Petersburgo, a nova capital fundada por Pedro em 1703. São Petersburgo foi projetada com acesso ao Mar Báltico, o que reforçava a importância da marinha no projeto de modernização do império. A cidade, construída em terreno pantanoso e hostil, simbolizava a determinação de Pedro em abrir a Rússia para o Ocidente. Durante a Grande Guerra do Norte, entre 1700 e 1721, contra o Império Sueco, a marinha teve papel decisivos. Navios russos começaram a controlar o Mar Báltico, desafiando a supremacia sueca. A vitória na Batalha de Ganguti, em 1714, foi um marco, a primeira grande vitória naval da Rússia. A frota russa, ainda jovem, conseguiu derrotar uma força sueca experiente. Esse feito consolidou o prestígio da marinha e elevou a moral do império. Mas Pedro não estava satisfeito apenas com vitórias militares. Ele queria uma marinha permanente, organizada e eficiente. Estabeleceu portos, arsenais e bases navais. Organizou uma hierarquia naval inspirada nos modelos britânico e holandês. Impunha disciplina rígida e exigia profissionalismo dos oficiais. Pedro também introduziu manuais de navegação, códigos de conduta e até mesmo um uniforme naval. Era a tentativa de criar não apenas navios, mas uma cultura marítima dentro da Rússia. Sua visão era clara. A Rússia deveria olhar para o mar como caminho de expansão, comércio e influência. Sob seu comando, a Marinha Russa se tornou um instrumento de poder internacional. Ela não servia apenas para a guerra, mas também para projetar o prestígio da Rússia na diplomacia europeia. Pedro via os navios como embaixadores flutuantes, levando a imagem de uma Rússia moderna e forte. Mas tudo isso teve um custo alto.
A construção da marinha exigiu enormes recursos financeiros, mão de obra intensiva e até a mobilização forçada de camponeses. A criação de São Petersburgo, por exemplo, foi feita com um enorme sacrifício humano. Milhares de pessoas morreram nas obras, vítimas do frio, da fome e das doenças. Pedro, no entanto, acreditava que os fins justificavam os meios. Sua obsessão pelo progresso o levava a decisões impopulares, mas visionárias. No final de sua vida, Pedro deixou uma Rússia irreconhecível em relação à que havia herdado. A marinha era o símbolo mais claro dessa transformação. De um império continental, voltado para dentro, a Rússia passou a ser uma potência marítima, com ambições globais. Pedro, o Grande, não apenas construiu navios, construiu um novo futuro para seu povo. E seu legado vive até hoje na frota naval russa e na posição estratégica que a Rússia ocupa nos mares do mundo. A história de Pedro mostra o poder da visão e da vontade de transformar. Ele não teve medo de enfrentar a tradição, desafiar o conservadorismo e impor reformas drásticas. Sabia que o mar representava o futuro, e não hesitou em mergulhar nele. E você, já tinha ouvido falar da criação da Marinha Russa por Pedro, o Grande? Gostou de saber como a paixão por navios moldou um império inteiro? Hoje vamos viajar até a China antiga para conhecer uma das figuras mais impactantes da história, Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China unificada. Ele é conhecido por obras colossais como a construção inicial da Muralha da China e seu imenso exército de terracota. Mas hoje vamos focar em um aspecto menos visível, porém igualmente grandioso: a padronização da escrita chinesa. Antes de Qin Shi Huang subir ao poder, a China era um conjunto fragmentado de reinos conhecidos como os estados combatentes. Cada um desses estados possuía variações de escrita, com seus próprios caracteres, estilos e formas de registro. Isso dificultava a comunicação oficial, o comércio e a administração entre diferentes regiões. Imagine tentar governar um território onde cada província tem uma maneira diferente de escrever o mesmo documento. A confusão seria inevitável. Qin Shi Huang, após unificar a China em 221 a.C., entendeu que, para consolidar seu império, era essencial unificar também os meios de comunicação. E foi aí que entrou em cena a padronização da escrita. Ele convocou eruditos, escribas e ministros para realizar um trabalho monumental: selecionar um estilo de escrita oficial, simplificado e comum a todos os territórios sob seu domínio. Esse novo sistema ficou conhecido como a escrita Pequim de selo menor, ou Xiaozuan, um estilo derivado das escritas anteriores, mas padronizado em forma e uso. O Xiaozuan não foi inventado do zero, mas sim uma harmonização das variantes existentes. Era uma escrita formal, visualmente elegante e simétrica. Ela servia como base para decretos, leis, inscrições em pedra e documentos oficiais,
criando uma linguagem visual uniforme para o império. A padronização teve efeitos práticos imediatos. Facilitou o controle estatal, permitiu a centralização administrativa e ajudou a consolidar a autoridade imperial. Ela também impulsionou o comércio interno, pois mercadores e oficiais agora conseguiam se entender por meio de documentos escritos em uma mesma linguagem visual. Além da escrita, Qin Shi Huang também padronizou pesos, medidas, eixos de carroças e até larguras de estradas, uma verdadeira revolução logística. Tudo isso visava uma administração mais eficiente, com menos ruído e mais clareza entre regiões distantes e culturalmente diversas. Mas por que a escrita teve um impacto tão profundo? Porque a língua escrita é um dos principais pilares da identidade cultural e da memória coletiva. Ao padronizar os caracteres, Qin Shi Huang ajudou a construir uma identidade chinesa unificada que resistiria por milênios. Mesmo com a queda da dinastia Qin apenas alguns anos após sua morte, a escrita padronizada continuou sendo usada e serviu de base para os sistemas posteriores. A partir dessa base, surgiu a escrita clerical e depois a escrita regular, evoluindo ao longo das dinastias Han, Tang e Alem. Hoje, os caracteres chineses modernos ainda guardam traços da padronização feita por Qin Shi Huang. Ou seja, o que ele criou não foi apenas um instrumento político momentâneo, mas uma fundação duradoura da civilização chinesa. Vale lembrar que a escrita chinesa é logográfica, ou seja, seus caracteres representam ideias ou palavras inteiras, não sons isolados como nas línguas alfabéticas. Portanto, padronizar a forma dos caracteres era vital para garantir que todos entendessem as mensagens, independentemente do dialeto falado. Em uma China onde a diversidade linguística era imensa, e ainda é, a padronização da escrita foi o elo de conexão entre povos distintos. Com isso, Qin Shi Huang não apenas impôs seu controle, mas também semeou um senso de unidade cultural. Curiosamente, essa iniciativa também teve um lado autoritário. Qin Shi Huang era um governante obcecado pelo controle e pela ordem. Ele mandou queimar livros de tradições filosóficas antigas, como o confucionismo, e perseguiu intelectuais que se opunham às suas reformas. Apesar disso, sua política de unificação da escrita teve efeitos duradouros e positivos, criando uma infraestrutura de comunicação que sobreviveu a dinastias, guerras e revoluções. É quase impossível pensar em um legado mais duradouro. A escrita chinesa moderna, com mais de 1000 caracteres ainda em uso, é descendente direta daquela base criada há mais de 2000 anos. E pensar que tudo começou com a necessidade de administrar um vasto império recém-unificado. Qin Shi Huang foi muito mais que um conquistador. Ele foi um reformador, alguém que entendeu que o verdadeiro poder não está apenas nas armas, mas também na capacidade de organizar ideias. Ao padronizar a escrita, ele transformou a comunicação em uma ferramenta de governo. E mais que isso,
em um instrumento de identidade. A China de hoje, com sua vasta população e diversidade, ainda fala centenas de dialetos diferentes. Mas todos usam a mesma escrita. Isso garante coesão, continuidade e uma ligação profunda com a herança cultural do passado. Quando um jovem chinês aprende a escrever os caracteres hoje, ele está seguindo os traços que começaram a ser moldados sob as ordens de Qin Shi Huang. Ele está, consciente ou não, continuando um projeto de unificação cultural que começou no século III a.C. Isso é mais que história, é civilização em ação. E esse é o poder de uma reforma bem planejada. Qin Shi Huang não buscava apenas dominar o presente, mas garantir que seu império sobrevivesse no tempo. Mesmo com sua morte precoce e o colapso da dinastia Qin, muitos dos pilares que ele estabeleceu continuaram vivos. Entre eles, nenhum é tão simbólico quanto a padronização da escrita. Hoje, quando vemos um caractere chinês em um livro, placa ou aplicativo, estamos vendo mais do que um símbolo gráfico. Estamos vendo um legado que atravessou o tempo, a geografia e as transformações políticas. É a prova de que, às vezes, os maiores impérios não são feitos apenas de muralhas ou exércitos, mas de ideias organizadas com precisão. E poucas ideias foram tão poderosas quanto essa: unificar uma civilização por meio da escrita. Qin Shi Huang foi polêmico, autoritário e, por vezes, cruel. Mas sua visão de futuro mudou para sempre a história da China. Ele compreendeu que, para governar um império duradouro, era preciso criar uma linguagem comum, uma base sólida sobre a qual a sociedade pudesse ser construída. E conseguiu. Por isso, quando pensamos em Qin Shi Huang, não devemos apenas lembrar do homem que ordenou a construção de muralhas ou de um mausoléu guardado por milhares de soldados de barro. Devemos lembrar também do imperador que moldou a forma como milhões de pessoas escrevem, leem e pensam até hoje. Essa é uma das maiores heranças culturais de todos os tempos. E por isso, sua história merece ser contada.